Olá, amigos produtores rurais de Felizlândia e comunidade. Eu sou Anselmo, presidente do Sindicato Rural de Felizlândia, e hoje trago aqui para ser entrevistado candidato a prefeito Paulo Vitor. Anselmo, muito obrigado. Quero agradecer ao sindicato por abrir essa oportunidade, abrir esse espaço para os candidatos a prefeito de Felizlândia. Eu sou Paulo Vitor, sou candidato a prefeito aqui junto com a professora Bernadette Mônica, a nossa vice. Eu sou jornalista por formação, tenho experiência na área da administração pública em Belo Horizonte, tenho mestrado pelo FMG e nós colocamos nosso nome à disposição porque nós entendemos, Anselmo, que a nossa cidade pode mais. Felizlândia merece mais. Paulo Vitor, sobre o governo municipal, o que você pretende? O que você tem no seu plano de governo? Anselmo, para a gente aqui em Felizlândia, o que a gente tem enxergado é que a nossa estrutura pública ela já é uma estrutura por si só um pouco mais enxuta, o que ajuda a gente no nosso governo. O que a gente tem visto é que a gente precisa reorganizar melhor o nosso orçamento. Por exemplo, na praça da agricultura, nós entendemos que é um orçamento muito baixo diante da realidade que nós temos, que é um município com bases agrícolas. Então, primeira coisa, nós vamos reorganizar esse orçamento de modo que secretarias fundamentais, como de agricultura, sejam mais olhadas com mais carinho, tenham mais investimento, tenham mais recursos para empregar dentro do município. Depois, nós precisamos de um cérebro dentro das nossas secretarias. E nós temos a proposta de criar a Secretaria de Planejamento e Gestão para funcionar como uma coordenação das nossas políticas públicas. Porque as políticas públicas municipais elas precisam dialogar entre si. A política pública de meio ambiente precisa dialogar com a agricultura. A agricultura precisa estar dialogando com a Secretaria de Orçamento, com a pasta que fica responsável pelo orçamento. E assim por diante, o esporte com saúde, o esporte com educação. Então nós precisamos desse cérebro central. Senão a gente vai ver as nossas secretarias funcionando como ilhas, não conversando as políticas, e dessa forma a gente perde tempo, a gente perde dinheiro público e mais que isso, a gente não consegue impactar positivamente a vida da população. Sobre os serviços públicos essenciais, as políticas públicas, saúde, educação, transporte, postos de saúde, como é que está o seu plano de governo para essas questões do nosso município? Anselmo, nós estruturamos nosso plano de governo em cima das demandas que nós ouvimos da população. Nós visitamos essa cidade inteira na pré-campanha, sem fazer campanha, sem pedir voto, apenas ouvindo a população. Nós estruturamos nosso plano de governo em cima de uma proposta humanística, que é educação, saúde e trabalho e renda. Por quê? Porque saúde hoje, nós temos uma estrutura de saúde que evoluiu nos últimos 8 anos, graças a Deus, na questão do atendimento, sobretudo, mas nós temos hoje uma fila de exames que está absolutamente travada. Nós temos muitos exames travados e você que está nos assistindo pode ir na sua família que você vai ver que tem exames travados. Nós temos um déficit de especialidades dentro do município que nós precisamos e nós vamos trabalhar duro para a gente aumentar o número de especialistas. Nós precisamos aumentar o nosso número de atendimentos odontológicos para a cidade inteira. E nós precisamos reforçar todas as estratégias de saúde da família, que avançou nos últimos anos, como eu disse, que precisam ser olhadas de mais de perto. Depois, na educação, nós precisamos acompanhar melhor os nossos índices. Nas nossas escolas municipais, hoje, elas têm uma estrutura boa também. Nós conseguimos avançar nisso, mas nós precisamos avançar mais na formação dos professores, na formação continuada dos professores, nós precisamos olhar mais para a questão do reforço das crianças, nós precisamos reforçar o nosso programa municipal de transporte escolar, porque tem muita criança do nosso município que tem problemas com o transporte, que a gente poderia já estar enxergando de perto isso. Então, essas são as nossas bases. E depois, o último pé do tripé, que é emprego e renda. Nós precisamos tornar a Felizlândia um ambiente atrativo para investimentos. Nós precisamos tornar a Felizlândia um ambiente atrativo para novas empresas, para novas indústrias. E a gente vai fazer isso fazendo com que a nossa infraestrutura seja alavancada. Nós precisamos primeiramente resolver a nossa infraestrutura local, de energia, de água, de cobertura de saneamento. E depois eu gostaria de colocar aí, uma das nossas prioridades também, a questão da agricultura, que é um dos carros-chefes da nossa cidade, que hoje, ultimamente, não tem tido tanta atenção do poder público. Você falando em agricultura, eu estou aqui com uma pergunta sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. O que você imagina no seu governo fazer para melhorar essas questões do meio ambiente do município? Bom, Anselmo, eu gosto muito de falar, eu até estou copiando isso de uma política que eu sou fã, que a gente não pode votar hoje em candidatos que não falem de árvore nem de água, que são as duas coisas que a gente mais precisa prestar atenção em qualquer política de meio ambiente, qualquer política de sustentabilidade. Primeiramente, nós precisamos, e isso está no nosso plano de governo, nós precisamos pensar políticas públicas para a gente fazer uma proteção das nascentes. Nós precisamos catalogar essas nascentes, os nossos recursos hídricos.
Depois nós vamos junto ao governo federal e se for preciso a gente bater o telefone todo dia, se for preciso a gente bater toda semana em Brasília, nós iremos para a gente começar um projeto de desassoreamento da margem da bacia do Córrego do Bagre, que é de onde vem toda a nossa riqueza hídrica. E se a gente não fala de água agora, a gente vai falar de água lá na frente, a gente vai falar de falta de água, igual a gente já está falando ultimamente. Então, primeiramente, de meio ambiente é isso, proteção dos recursos hídricos e a preservação do que a gente já tem no nosso município. Depois nós vamos precisar pensar numa política de arborização responsável no município. Não sei se você anda pelo município, você anda com certeza, você sente a cidade quente. Ô Anselmo, a gente vai em Curvelo ali, você consegue andar 100 metros, 200 metros debaixo de sombra. E sombra fresca, porque a cidade é arborizada, nós temos um plano municipal de arborização responsável, não é só plantar, é cuidar dessas árvores também. E sustentabilidade é isso. Inclusive, toda e qualquer política de agricultura que nós vamos pensar dentro do nosso município vai estar conversando com as políticas sustentáveis. A política de agricultura familiar, que tem uma pegada sustentável muito bacana no nosso município e é muito fomentada pelas entidades referência, nós vamos trazer isso aqui para dentro, pessoal. Falando em agricultura familiar, que você acabou de tocar nesse assunto. Estamos aqui cercados de produtores rurais que fazem seus produtos durante a semana em suas fazendas, em suas casas e querem comercializar aqui no município. O que você enxerga aí sobre a comercialização de produtos agrícolas aqui no município? Tem alguma coisa no seu governo focado a essa área para facilitar para os produtores rurais trazerem os produtos que fazem durante a semana para ser comercializado aqui no nosso município? Você enxerga alguma coisa? Tem alguma coisa no seu governo específico para essa área? Sim, nós estamos pensando na questão da agricultura em duas partes. Primeiramente, infraestrutura, segundo, aumento da produção, que vem depois com o escoamento dessa produção, que é o comércio. Primeiramente, para a gente chegar numa produção, nós precisamos alavancar nossa infraestrutura. Aí eu estou falando de estradas rurais, pavimentação delas, uma manutenção da qualidade delas. Nós estamos falando de uma perfuratriz própria da prefeitura para furar poços artesianos, para diminuir o custo. Então, com esses auxílios, a gente consegue dar mais investimento nos pequenos produtores rurais, diminuir o custo de produção e eles vão produzir. E, seguindo a pergunta que você me falou sobre comercialização, a nossa proposta, Anselmo, é a gente criar e a gente dar manutenção em todas as nossas políticas de feiras livres. Nós precisamos criar em Felizlândia um mercado municipal de produtos agrícolas, sabe? Seja em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais, seja em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós precisamos sentar com esse pessoal para conversar. Nós precisamos cultivar a feira que a gente tem, nós precisamos ouvir os nossos feirantes. Nós precisamos bater na porta lá do seu João, que está produzindo alface, que está produzindo mandioca, que está produzindo quiabo, e verificar o que o senhor está precisando. Sabe por quê? Porque assim, a gente consegue aumentar o número de eventos gastronômicos dentro da nossa cidade, por exemplo. Nós precisamos olhar com mais carinho para um aumento da compra de produtos agrícolas para a merenda escolar, para a gente diversificar esse cardápio, atender melhor os nossos pequenos produtores rurais. Então, assim, isso já está no bojo do que a gente está pensando. A gente investe nisso, em feiras, em eventos gastronômicos, no mercado municipal de pequenos produtores agrícolas, para a gente ajudar nesse escoamento da produção. E depois, uma coisa que a gente precisa pensar aqui dentro é cooperativismo, economia solidária. Porque se tem o seu João que está aqui produzindo 10 pés de alface, ele não consegue chegar, por exemplo, no Ceasa. Mas se a gente tem uma cooperativa de pessoas que estão produzindo mais, a gente já ganha escala para chegar no Ceasa, para chegar numa cidade vizinha nossa. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar. Dar um investimento maior para esses eventos agrícolas, criar o mercado municipal e aumentar o consumo de produtos agrícolas da merenda escolar. Seguindo essa linha de raciocínio, nós temos um município hoje com 1.500 quilômetros de estradas rurais, estradas de terra. E a gente sabe, os produtores sabem e reclamam com a gente, muitas vezes na época da chuva, período que vem e estraga as estradas, né? Não é fácil para uma prefeitura manter 1.500 quilômetros de estrada boa o tempo todo para todo mundo. O que você pretende fazer para dar mais acesso aos nossos produtores aqui na sede do município? Anselmo, nós estamos pensando no nosso plano de governo de um plano estratégico de manutenção de estradas rurais. Esse plano ele precisa ser feito de forma milimétrica. Porque a gente tem dentro do município, igual você falou, mais de quase 1.500 quilômetros de estradas rurais. E a certeza que a gente tem, por exemplo, é que a chuva, quando chove, ela estraga a estrada. Então, primeiramente, nós temos que considerar a chuva. E essa manutenção tem que ser feita antes do período chuvoso. E depois, o planejamento é ter lá na parede da Secretaria de Obras um planejamento das estradas. Olha, a estrada tal, da comunidade tal, foi reformada no dia tal. Próxima reforma, dia tal.
para a gente manter essa manutenção constante. Sabe por quê? Porque se a gente não faz isso, a produção não escoa. Se a gente não faz isso, toda hora que o produtor rural vai vir lá da comunidade dele para a cidade, ele vai quebrar o carro dele. Então isso representa gasto para o município. Primeira coisa é o plano estratégico dentro da Secretaria de Obras para a gente fazer esse planejamento de manutenção de estradas rurais. Isso precisa ser feito em diálogo, por exemplo, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que é uma entidade forte aqui no nosso município, que a gente inclusive precisa reforçar a atividade dela, reforçar a atuação dela para a gente fazer isso. Então o que a gente pode prometer, nesse caso, Anselmo, o que nós vamos nos comprometer é que a gente vai ter inclusive uma patrulha própria para isso, para as estradas rurais, para as comunidades rurais. E não é só para a estrada, é para ajudar numa barraginha, numa curva de nível, para consertar uma estrada, sabe, uma pequena estrada. Então nós vamos ter essa patrulha mecanizada específica para a área rural. Entendi. Falando em nome dos produtores rurais, tem um problema em Felizlândia, não posso atribuir ao governo, mas atribuo à CEMIG, é a falta de energia. A gente vê que tem diversas empresas querendo vir para o município, tem diversas fazendas sendo montadas agora, pivô, tem o pessoal de piscicultura que tem sofrido muito com falta de energia. Essa cidade nossa, no final de semana, a população dela dobra ou triplica com o número de turistas chegando aqui no município. Sim. Enfim, nossa energia é insuficiente para a indústria, para turismo, para tudo. O que você enxerga? O que você pode fazer no seu governo para nos ajudar como produtor rural para solucionar essa escassez de energia, para solucionar essa falta de energia que vem no município? A gente tem que acionar a CEMIG, fica 24, 48 horas sem energia. Eu sei que não é parte da prefeitura, Sim. A prefeitura não tem culpa, mas ela tem que nos ajudar de alguma maneira a resolver o problema, porque o produtor rural que está nos assistindo agora, ele sabe das dificuldades que é tirar um leite, colocar num tanque, a energia acabar e perder o leite todo e jogar fora. O que você pretende fazer para melhorar essa energia do município? Anselmo, a CEMIG anunciou recentemente um mega pacote de investimento para melhoramento da rede elétrica, sobretudo nas áreas rurais. Então, esse investimento vai chegar aqui em Felizlândia. Nós estamos tendo, né, a manutenção de boa parte da nossa rede elétrica. Então, isso já traz um ânimo para a gente. Mas a gente tem rodado, sim, todas as nossas comunidades rurais, a gente tem visto isso. A energia faltando, a energia que chega muito fraca, que não consegue nem ligar uma geladeira. Então, o que a gente pode fazer, já reconhecendo que a prefeitura não tem uma autonomia sobre o serviço de energia, né, é da CEMIG, e essa empresa pública já tem um histórico ruim de prestação de um serviço ruim para a população, o que nós podemos nos comprometer é que dia e noite nós vamos estar em cima da CEMIG para a gente dar manutenção nessa rede, para a gente garantir que o produtor rural, que o pequeno produtor rural tenha qualidade na energia. Tem uma energia que dê para ele fazer as suas atividades, seja de piscicultura, seja na questão do leite, seja na questão da irrigação, porque o que acontece é o seguinte, se a gente não chegar firme com o CEMIG, se a gente não chegar firme com o Copasa, a gente vai ver o que está acontecendo aqui em Felizlândia hoje. A escassez de energia que nós temos, o problema de energia que a gente tem. Então, assim, o que nós podemos nos comprometer é que dia e noite a gente vai estar em contato com a CEMIG, cobrando rigorosamente, fiscalizando rigorosamente e articulando. Nós precisamos ir lá, nós precisamos conversar com o presidente da CEMIG, precisamos perguntar qual que é o planejamento para a nossa cidade. O que vocês têm separado para a nossa cidade. E se for preciso a gente ligar 24 horas por dia, cobrar 24 horas por dia, nós vamos fazer. Porque o que precisa prevalecer é a qualidade do serviço, porque eles estão pagando. E eles precisam produzir, porque sem a produção deles, a gente não come e eles não ganham dinheiro. Então a cidade não roda. Então o problema de energia, no fim das contas, é um problema da cidade. Porque assim, isso está impactando a nossa produção, está impactando a qualidade de vida dos nossos produtores rurais. Então é isso, nós vamos nos comprometer a fiscalizar rigorosamente, a ir lá na CEMIG, a fazer uma articulação séria para a gente garantir energia. E sobre a comunicação desses fazendeiros, internet, a acessibilidade do produtor rural à internet, pode ser feita alguma coisa? Tem algum projeto para que todo fazendeiro lá na sua fazenda consiga acessar a internet, ter o celular, ter um computador em casa? Existe algum projeto para isso? Nós temos o nosso projeto, está até na parte de comunicação e gestão, nós precisamos e nós vamos fazer isso, nós vamos articular, nós vamos construir políticas públicas, obviamente planejadas, considerando as especificidades de cada comunidade rural, considerando as características de cada comunidade rural, nós vamos articular com as empresas de comunicação, nós vamos articular com o governo do estado, com o governo federal, para a gente aumentar a nossa rede de cobertura de internet.
Porque a gente tem visto mesmo que a gente tem pontos escuros de internet em vários pontos da nossa cidade, das nossas zonas rurais. E a internet hoje é um negócio que vem para somar. Então, assim, você ter o direito de você entrar em contato com o WhatsApp com sua filha que está lá na cidade, é um negócio que o produtor rural hoje precisa, que o homem do campo, que a mulher do campo hoje precisa. Então, o que a gente vai nos comprometer nesse sentido é de a gente ir atrás e buscar mais antenas. A gente vai atrás. É um recurso que saiu no governo federal específico para a comunicação no campo, nós iremos atrás. O que não vai faltar é esforço, o que não vai faltar é comprometimento nessa questão, Céu. Ok. Considerações gerais. Nosso produtor rural que está em casa te assistindo, vou te deixar à vontade para você fazer suas considerações sobre o que você pode oferecer para os produtores rurais. Eu quero falar com você, homem do campo, com você, mulher do campo, e quero cumprimentar vocês, agradecer cada um de vocês por todo o trabalho que vocês vêm desempenhando na nossa cidade ao longo dos anos. A nossa cidade foi criada sob bases agrícolas e a gente tem desrespeitado vocês com o passar dos anos pela falta de incentivo público, pela falta de um olhar mais carinhoso com vocês. O que o nosso governo, o que a nossa chapa, Paulo Vitor e Bernadette, pode se comprometer com vocês é de um olhar mais carinhoso, um olhar mais humano com as suas necessidades. Com a questão da água, nós vamos adquirir uma perfuratriz própria para o município para a gente furar poços, para a gente diminuir o custo na furação de poços artesianos para vocês, para a gente garantir a água, para a gente resolver o problema do acesso à água que nós temos hoje no nosso município. Nós precisamos de um projeto para a gente fazer melhoramento genético, para a gente fazer com que o nosso município retome a vocação que a gente tinha de produção de leite. É uma vocação que se perdeu. Então, assim, gente, nós precisamos melhorar. Nós precisamos de um incentivo financeiro para fazer análise do solo, correção do solo, para a gente ajudar vocês a escoar a produção de vocês. Então, eu quero me comprometer com cada um de vocês que está nos ouvindo aqui agora, de trabalhar duro, da gente colocar na Secretaria de Agricultura uma pessoa que seja aberta, que seja competente, que conheça as necessidades de vocês, que a gente consiga fazer uma equipe multitécnica, com zootecnista, com engenheiro agrônomo, com médico veterinário, um técnico agrícola, para rodar essas cidades, essas zonas rurais, para a gente ver qual a necessidade de cada um de vocês. O que eu posso dizer é que não vai faltar compromisso, não vai faltar esforço e não vai faltar coragem. Você, produtor rural, você precisa parar de ser sacrificado pela falta de incentivo, pela falta de maquinário, pela falta de água. Eu gostaria de fazer um apelo a vocês, que votem pela renovação, votem pela mudança, porque nós precisamos de dias melhores. E nós precisamos avançar, gente. Essa cidade pode mais, a nossa agricultura pode mais, e nós só vamos conseguir isso a partir do momento que a gente tiver um governo que se preocupe de fato com as necessidades do homem do campo. E nós estamos aqui para isso. Então, com muita humildade, com o coração cheio de esperança e com muita seriedade e ciente da responsabilidade, eu peço vocês a honra do voto na esperança, do voto 43. No dia 6 de outubro, vamos votar 43, vamos votar pela mudança. E eu quero agradecer ao Sindicato Rural, a pessoa do Anselmo, pela oportunidade. Anselmo, eu acho que o sindicato ele terá vida próspera, porque nós estamos entendendo a importância de ter uma entidade com a força que vocês têm, uma entidade com o reconhecimento, com a seriedade que vocês têm. Daqui para frente, nós precisaremos de vocês. O desenvolvimento da nossa cidade, o sucesso da agricultura municipal de Felizlândia passa pelo Sindicato dos Produtores Rurais. Okay. E eu quero agradecer vocês pela essa oportunidade, por essa iniciativa. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Dessa forma, nós finalizamos a entrevista com os candidatos a prefeito de Felizlândia. Muito obrigado pela participação na sede do nosso Sindicato Rural. Um abraço e Deus abençoe a todos. E eu convido a vocês, produtores rurais e toda a comunidade de Felizlândia, de seguir o Sindicato Rural de Felizlândia em nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.